Olá pessoal, então vamos para a nossa segunda videoaula a respeito do que devo saber antes de escolher um questionário e uma escala para avaliação de pacientes críticos. Bem, os objetivos dessa videoaula seriam discutir a importância de mensurar a capacidade funcional de pacientes críticos, conhecer as propriedades clinimétricas das escalas de avaliação, apresentar as principais escalas de avaliação funcional em pacientes críticos adultos e discutir os momentos corretos de avaliação para essas escalas de avaliação funcional no paciente crítico. Então, pessoal, primeiro, por que é importante fazer a avaliação funcional de pacientes críticos? Primeiramente, a redução da capacidade funcional é uma situação muito comum no pós-internação de pacientes críticos. Então, por diversos fatores, como a questão da sedação, de utilização de medicamentos e do próprio imobilismo presente em muitas situações, os pacientes cursam com redução de capacidade funcional que permanece mesmo no período pós-alta imediato, até com relatos na literatura de 6 meses até 1 ano com essa mesma situação. Então, para saber se ele tem que ter essa redução, a gente deve avaliar sempre essa capacidade. Outra questão importante é por a gente conseguir estratificar pacientes com alto risco de perda de capacidade funcional. Então, quando a gente pega alguns pacientes, a gente já sabe as características que eles têm mais chance de perda de capacidade funcional, como por exemplo os idosos, e aí ao estratificar esses pacientes a gente sabe se eles realmente vão ter uma maior chance ou não de perder a sua capacidade. Acho que um dos principais fatores aí são os dois próximos, que seriam monitorar a eficácia de uma intervenção física. Então, eu ter 2 momentos de avaliação, principalmente para comparar o pré e pós de uma intervenção e saber se a minha intervenção aplicada a esses pacientes está modificando a trajetória de capacidade funcional e verificar se essa trajetória de recuperação da internação até a reinserção social, ou seja, quando esse paciente vai estar apto novamente a uma reinserção de suas atividades para a sociedade. Então, tudo isso nós conseguimos através da avaliação da funcionalidade ou da capacidade funcional desses indivíduos. Então, esse slide demonstra para a gente os fatores relacionados com a avaliação funcional, e aí são os fatores da doença crítica que levam à disfunção, os fatores pré-internação em UTI e os fatores durante a internação em hospitais e UTI. Então, quando eu falo em função, basicamente a gente vai ter 4 grandes grupos de análise de capacidade funcional dentro do ambiente da fisioterapia: musculoesquelético, respiratório, cardiovascular e neurológico. Esses 4 grupos de funções podem ser influenciados pela severidade da doença ou a gravidade da doença, presença de polineuropatia adquirida na UTI, duração do imobilismo ou do tempo de ventilação mecânica ou do tempo de permanência na UTI, fatores metabólicos como a hiperglicemia e nutrição, presença de delírio e uso principalmente excessivo de sedações, corticoides ou bloqueadores neuromusculares. Além disso, os fatores pré-admissão na UTI, ou seja, fatores predisponentes a risco maiores de perda de capacidade funcional, seriam a idade, principalmente aí acima de 75 anos, presenças de uma ou mais comorbidades, a trajetória pré-UTI para a massa muscular e função física. Então, isso talvez seja um dos principais fatores já inerentes aí à questão da capacidade funcional durante a internação. E também temos os fatores intrínsecos ao próprio sistema hospitalar ou da sua própria UTI, como a cultura ou a prática da sua UTI ou do seu hospital a partir do manejo de sedação, protocolos de interrupção de sedação diária ou não, presença ou avaliação de delírio e protocolos de reabilitação e imobilização, a expertise clínica da sua equipe ou do seu staff para promover reabilitação e imobilização, as discussões diárias, entre outros fatores, e também, em alguns casos, a disponibilidade ou não de equipamentos para auxiliar nessa prevenção de perda de massa muscular e no incremento de atividade física de pacientes críticos. Então, somando isso, a gente tem todo um cenário aí que está muito aderido à questão das alterações de capacidade funcional nesses indivíduos. E aí a gente tem que, então, escolher adequadamente o melhor método de avaliação para tentar exatamente responder a todos esses cenários já apresentados. Então,
primeiramente, o que a gente sempre tenta avaliar? A gente avalia desfechos. E aí, o que seria um desfecho em fisioterapia? Seria um teste ou uma escala interpretada por fisioterapeutas que mensuram de uma forma acurada um determinado atributo de interesse dos pacientes e ou terapeuta que possa ser influenciado por sua intervenção. Então, toda vez que eu utilizo uma escala como fisioterapeuta para medir um determinado desfecho, uma determinada característica de meu interesse ou do paciente, e isso possa ser influenciada por uma intervenção que eu, como fisioterapeuta, realizo nesse ambiente, eu vou chamar isso de desfecho. E aí toda a escala ou toda a proposta de avaliação funcional, e aí principalmente os testes e questionários, eles vão ter 4 grandes situações que eles devem ser visualizadas para que a gente escolha esse método adequadamente. A gente tem que ver as propostas de avaliação desse teste, desse questionário. E aí, geralmente os questionários e testes estão para avaliar força muscular, equilíbrio, ou, por exemplo, amplitude de movimento, ou algum desempenho funcional. As propriedades clinimétricas dessa medida, dessa avaliação, e aí a gente vai dividir essas propriedades em responsividade, reprodutibilidade e validade. A gente vai discutir bem essas propriedades mais à frente. A questão de aplicabilidade desse tipo de teste ou questionário, principalmente se ele precisa ou não de recursos para sua avaliação, o tempo para realizar toda essa avaliação, se há experiência ou treinamento prévio de profissionais para realizá-la e também se necessita ou não de um grande ou pequeno espaço físico. Além disso, a gente também, em muitos testes, a gente tem que olhar a capacidade do paciente para executar esse teste, principalmente a capacidade cognitiva, se no momento de sua aplicação o paciente tem algum tipo de restrição física ou fatores psicológicos que possam influenciar na resposta e na aplicação desse tipo de instrumento. Juntando essas 4 situações, escolhi o melhor instrumento para aquele momento que eu quero avaliar. Então agora a gente passa para a etapa de aplicação de um determinado método. E aí, basicamente, os métodos têm 2 grandes tipos. Temos os testes ou os questionários. Os testes, geralmente, é quando você solicita uma execução de tarefas. Então, você pede ao paciente executar alguma coisa, ele vai lá e faz, e você observa como ele está executando. Geralmente, ele tem um ponto de corte ou ele tem um valor normativo e aí o indivíduo faz um percentual predito desse valor já normalizado anteriormente. E os questionários, ou também chamados de surveys, que tem geralmente uma característica de ter uma autoavaliação, ou os questionários tentam fazer uma avaliação guiada, direcionando o avaliador aí para um determinado ponto a ser seguido. Em relação às propriedades clinimétricas, as propriedades clinimétricas são definidas como as propriedades de medidas que têm impacto direto na aplicabilidade clínica de um método de avaliação. Então, isso seriam propriedades clinimétricas. As principais propriedades clinimétricas de testes e questionários são a reprodutibilidade, a validade e a responsividade. A primeira coisa que geralmente se avalia quando se faz um teste ou questionário é se ele tem uma boa consistência interna. O que seria consistência interna? É verificar se os itens da escala dos questionários se relacionam um com o outro numa sequência lógica. Então, por exemplo, um questionário ele não pode perguntar, por exemplo, sobre dor e de repente já está perguntando sobre a movimentação no leito, se ele é capaz ou não de resolver. São situações que não têm uma relação íntima direta. Então, esse questionário ele tem que ter sim uma sequência lógica e tentar ficar perguntando ou questionando situações que têm relação entre todas essas questões. Isso é um bom teste ou um bom questionário. E isso é capaz de ser medido de uma forma estatística através do coeficiente alfa de Cronbach. Então, esse coeficiente mede quão homogêneo está essa distribuição dos itens da escala do questionário. E essa consistência ela é medida por esse item, que é o coeficiente alfa de Cronbach, e sempre que ele tiver um valor acima de 0,7, eu indico que o teste ou a escala a ser aplicada tem uma boa consistência interna. Passando isso, já entrando nas medidas de reprodutibilidade, a gente tem a questão dos testes e retestes, que seriam instrumentos para tentar avaliar a estabilidade de um determinado instrumento de avaliação ao longo do tempo.
esse instrumento pode se modificar cada vez que ele é administrado. Isso é perfeitamente plausível. Nós só temos que saber o quanto que ele se modifica e como ele se modifica. O ideal seria um questionário que tivesse ausência de mudanças, o que é muito difícil ter na prática clínica. E aí isso a gente avalia através de reprodutibilidade. E aí dentro da reprodutibilidade nós temos duas características, a reprodutibilidade intra e a reprodutibilidade interexaminador. A reprodutibilidade inter é capaz de medir o livre erro entre avaliadores. Então, tem o avaliador 1 e o avaliador 2, no mesmo momento, com a mesma característica de paciente, eles exercem o mesmo teste e a gente vê o quanto são diferentes. Já o intra é capaz de medir o erro no mesmo avaliador em diferentes momentos do tempo. Então, se eu tenho que estudar mais o inter ou intra, depende muito do que eu quero em relação ao meu instrumento. Então, por exemplo, se é uma medida que não tem um avaliador fixo, vai depender da disponibilidade de avaliadores, ela tem que ter uma boa reprodutibilidade inter-examinador. Agora, se eu sou a única pessoa que avalio, mas eu não tenho um momento certo de ir naquele ambiente, eu posso ir de manhã, de tarde, de noite, ou eu posso ir em diferentes tempos aí do paciente, ela tem que ter uma boa capacidade, uma boa reprodutibilidade intra-avaliador. E a gente já mensura isso através do coeficiente intraclasse, ou também chamado ICC, quando é uma variável contínua, e quando é uma variável categórica, como por exemplo, fraco ou não, consegue ou não consegue, a gente vai para o índice de kappa. Em relação às medidas de validade e conteúdo dos questionários, escalas e testes. Então, sempre quando a gente avalia o conteúdo, a gente quer ver o quanto um instrumento é adequado a o que ele propõe avaliar. Então, por exemplo, a escala de sedação de Haas, ela vê basicamente o nível de sedação. Será que ela vê a atividade elétrica cerebral? Ela não foi desenvolvida para isso. Mas, a priori, a gente pensa, um indivíduo mais sedado profundamente pode ter menos atividade elétrica cerebral. Só que aí a gente está inferindo uma coisa que não necessariamente foi o que foi proposto pela escala. Por isso a gente tem que fazer essas avaliações de conteúdo. E aí como que a gente avalia as questões de conteúdo? Através dos condutos de construção. E aí temos construções convergentes e construções divergentes. O que é um conduto de construção convergente? É um grau que um determinado instrumento tem de ser consistente com uma hipótese de investigação clínica. Ou seja, basicamente é o quanto o meu instrumento se correlaciona com um outro método de avaliação, que geralmente é o padrão ouro para a avaliação daquele desfecho de fisioterapia que eu estou me propondo avaliar no momento. Então, por exemplo, a escala MRC é uma escala validada para medir força muscular. Mas quando ela foi construída, a gente tinha que analisar através da construção convergente o quanto que ela se relaciona com o padrão ouro de avaliação de força muscular, que é a dinamometria isocinética ou isométrica. Então, muitas das vezes, esses dados não têm esses parâmetros bem definidos, e aí os pesquisadores e investigadores devem nos dar as informações para que quem está na prática clínica consiga realmente, olha, eu estou com o padrão ouro, ele se relaciona 90%, então é um instrumento muito eficaz. Mas se ele já faz uns 60%, 50%, eu já tenho algumas limitações em falar que aquele valor, quando aumentado ao longo do tempo, indica, por exemplo, mais força muscular. E também existem as construções divergentes, que é quando o instrumento, a gente quer avaliar um instrumento, avaliar outros desfechos que não eram propostos inicialmente pela escala. Então, novamente na escala MRC, de scores somados, a escala ela visa o quê? Visa medir força muscular e principalmente a presença ou não de fraqueza muscular adquirida durante a internação. Mas ela não avalia função física, como por exemplo andar. Então, será que o MRC consegue prescrever essa função de andar? Aí eu teria que fazer uma validade de construção divergente. E muitos questionários e testes já têm esse tipo de situação investigada e definida na literatura. Uma outra questão também importante para o conteúdo é a capacidade preditiva ou validade preditiva.
que mede o quanto um instrumento é capaz de predizer um determinado desfecho clínico. Então, por exemplo, o MRC de predizer se o paciente consegue ou não sair da ventilação, fazer o desmame da ventilação mecânica. O MRC com dias de internação. Então, a gente consegue ver isso através da capacidade preditiva de um teste. E aí, todo o questionário, ao ser validado, ele pode ter medidas de construção convergentes, divergentes ou preditivas. E uma outra questão que é muito importante é a responsividade. O que é a responsividade? É a capacidade de um teste ou questionário de detectar a real mudança de um valor ou de um score, no qual é estatística ou clinicamente significante ao longo do tempo. Geralmente, o parâmetro métrico que nós temos para avaliar responsividade é o que a gente chama de mínima diferença importante, ou MD, ou mínima diferença clinicamente importante, do inglês que vem o MCID. Então, o que é isso? Eu pego uma avaliação no momento A ao momento B, e aí a literatura ou os pesquisadores que desenvolveram o teste me mostram, olha, ao longo do tempo, sair do A para ir para o B, essa escala acontece 2 pontos no paciente, ou seja, o paciente aumenta 2 pontos na escala. Então, para eu falar que a minha intervenção ela é eficaz, ela tem que ser no mínimo 3 nesse ponto A para o ponto B. Se mudar 1 ou 2, eu vou saber que está dentro da mudança normal de tempo entre os intervalos A e B. Então, isso se deu pela história natural do processo e não por uma eficácia da sua intervenção. Então, por exemplo, a FSS-ICU, que é uma escala desenvolvida para avaliar a questão física dentro da unidade de terapia intensiva, tem um MD de 2 a 5 pontos entre admissão e alta da UTI. Portanto, a minha intervenção de mobilização precoce de um paciente admitido na UTI para a alta da UTI deve modificar o FSS pelo menos 2 a 5 pontos acima. Então, se eu tenho um FSS de 25, ele tem na admissão, ele deveria ter um FSS pelo menos de 30 ou 31 no momento de alta da UTI, para dizer que o que eu fiz durante esse período realmente teve impacto pela minha intervenção e não por uma mudança ao longo do tempo. Isso seria o MD, e várias escalas têm já isso calculado para que a gente aplique isso na nossa prática clínica. Outros critérios importantes para avaliar a qualidade dos questionários seriam a questão de sua aplicabilidade clínica, e aí a aplicabilidade é a medida dia a dia, e aí a gente avalia muito isso através dos efeitos tetos e pisos. O que é um efeito teto? É quando a escala sempre obtém o valor máximo pré-determinado. Uma escala de 0 a 10, toda vez que você avalia 10, a gente tem um efeito teto, e o contrário, um efeito piso é quando essa escala de 0 a 10 a gente marca um 0. Então, há uma padronização que se a escala, quando eu estou avaliando, der sempre muito 10 ou muito 0, ela não é apropriada para aquele momento. Então, a gente considera um efeito teto, um efeito piso, máximo para um questionário em um certo momento de até 20%. Então, testes que conseguem ter um efeito teto e piso menor do que 20% são adequados para aquele momento. Testes que têm efeito teto e piso para aquele momento acima de 20%, eles não são considerados adequados. E um último aspecto seriam as considerações ambientais. Ou seja, a maioria dos questionários e testes, ao serem publicados, suas características, geralmente estão publicados na língua inglesa, e aí geralmente nós temos que fazer o processo de tradução e adaptação cultural dessas escalas. Muitas das vezes a gente tem acesso ao artigo, faz a tradução para aplicar no nosso serviço, mas muitas das vezes essa tradução tem diferenças na semântica ou no conceito de determinado parâmetro que pode influenciar no score final e isso complicar a comparação de diferentes serviços, principalmente quando a gente fala em serviços internacionais. Portanto, é recomendado para a aplicação de um teste ou questionário feito em uma língua, a tradução e adaptação cultural para a língua de sua aplicabilidade. Então, em relação já aos instrumentos já validados, traduzidos e adaptados culturalmente para a língua portuguesa, nós temos esses 5 instrumentos que já têm avaliado sua reprodutibilidade de conteúdo,
principalmente com capacidades preditivas. O IMS e o FSS já tem, e o PFITS já tem MISD pré-definidos, e algumas escalas têm alguns efeitos tetos e pisos importantes em alguns momentos, como por exemplo a PERG, que tem um alto efeito chão durante a internação em UTI, principalmente nos momentos iniciais, e por exemplo a DEMI, que tem um alto efeito piso ao despertar. Então, geralmente, os pacientes podem ter um valor muito alto ao despertar nessa característica aqui já avaliada. Todas essas escalas já traduzidas e adaptadas culturalmente à língua portuguesa. Nós temos outras escalas e outros testes desenvolvidos já para avaliar a funcionalidade de indivíduos críticos, como a CC-FROM, que é a Critical Care Functional Rehabilitation Outcome Measure, a CPACS, que é a Chelsea Critical Care. A CPACS ela também avalia a função respiratória e outros domínios de funcionalidade dentro do indivíduo. A MMS, que é a Manchester Mobility Score. A SOMS, que é mais para pacientes cirúrgicos. A do John Hopkins, que é a John Hopkins High Level of Mobility, que é uma escala de muito fácil aplicação e que tem uma grande relação aí com a mobilidade dentro do ambiente crítico, principalmente durante a internação de UTI, e a escala funcional reportada por paciente, que é a PRFS-ICU. Essas escalas, algumas estão em processo de tradução e adaptação cultural, outras ainda não iniciaram isso para aplicabilidade na língua portuguesa. E o que a gente considera aí como momentos ideais para se fazer avaliação funcional dentro da UTI? Então, a literatura nos descreve basicamente 4 grandes marcos que devem ser sempre medidos e, consequentemente, registrados para a questão da trajetória funcional dos pacientes críticos. Um status pré-funcional, e aí recomenda-se para avaliar antes da internação seu status pré-funcional, que aí vem escalas de fragilidade, ou FSS-ICU prévio à internação. O despertar da UTI, ou seja, o momento que o paciente acorda da unidade de terapia intensiva, e aí ele, além de acordar, ele atender a comandos verbais simples, e aí nesse despertar, ele é considerado o primeiro dia que o paciente atende a esses comandos, que são avaliados geralmente pelo critério de De Jong. E aí o critério de De Jong geralmente são 5 pontos, onde a gente fala para o paciente abrir os olhos, levantar as sobrancelhas, botar a língua para fora, balançar ou chacoalhar a cabeça e apertar as mãos. Se ele faz 3 dos 5, nós consideramos esse paciente atendendo a comandos verbais e iniciamos a avaliação dele. E contamos esse tempo da admissão ao tempo de despertar, como primeiro ponto de avaliação do paciente crítico. A alta da UTI, então a alta da UTI também é um marco muito importante, e se o tempo entre o despertar e a alta for maior do que 7 dias, a gente vai repetindo a avaliação desse funcional a cada 7 dias, para termos aí sempre medidas acuradas, e a mesma situação vale da distância entre a alta da UTI e a alta hospitalar. Se a gente tiver a alta da UTI e o paciente permanecer mais do que 7 dias em enfermarias, por exemplo, a gente repete isso, mas ter a avaliação do momento da alta hospitalar é muito importante esse registro para a trajetória funcional. Então, ter uma avaliação antes da internação pré-funcional, até como um marco de um ponto, vamos dizer assim, um meta de recuperação funcional. Então, se um paciente já deambula sem auxílios, a gente quer que ele também faça isso em algum desses marcos aí de avaliação. E aí, o despertar da UTI, a alta de UTI e a alta hospitalar como parâmetros mínimos ou momentos mais importantes para nós realizarmos a avaliação funcional durante a internação. Então era esse o nosso recado da nossa videoaula de hoje. Continue acompanhando outras aulas aí no nosso canal. E eu agradeço a todos, e aí vocês podem também deixar comentários e sugestões aí para as próximas aulas. Obrigado.